Checkup no rádio. Olha, você pode estar tomando remédios demais ou de menos, né? Todos nós conhecemos alguém que toma uma verdadeira caixinha de medicamentos todos os dias. Mas será que o perigo está apenas no excesso de remédios? E quando um medicamento importante deixa de ser prescrito, isso também pode colocar a saúde em risco? Hoje vamos falar sobre um tema que pode prevenir quedas, internações e até salvar vidas. A diferença entre a polifarmácia terapêutica, quando vários medicamentos são realmente necessários, a polifarmácia iatrogênica, quando os remédios passam a causar mais prejuízos do que benefícios, e a heterogenia por omissão terapêutica, que acontece quando um tratamento essencial deixa de ser oferecido ao paciente. Para esclarecer esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra aqui do nosso quadro Checkup no rádio. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, você que está em casa, satisfação imensa voltar aqui em uma terça-feira, pós-festa de Santana, para falar sobre temas relacionados aos idosos e medicamentos. É um tema bastante pertinente, bastante comum, recorrente no nosso consultório. Falando em festa de Santana, parabenizar aí a todos que participaram da Marcha dos Idosos, muito lindo o evento, muito bacana. Sempre muito bonito. Perguntas? Se eu puder fazer uma sugestão, claro, sei lá, se para a diocese ou para qualquer outro órgão, colocar a marcha também nas paróquias, na festa da padroeira de cada paróquia. Eu acho que seria um momento. Não tem as cavalgadas? Então seria uma sugestão para incluir mais nossos idosos. Perguntas através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Belísio, para começar aqui a nossa entrevista, o que significa polifarmácia? É verdade que tomar muitos remédios sempre faz mal? Marcos, polifarmácia, o próprio nome ele já diz. Poli quer dizer vários e farmácia relacionados a medicamentos. Então, o uso de vários medicamentos. Algumas literaturas consideram 4 medicamentos, 3 medicamentos, mas a maioria das literaturas dizem que o uso de 5 ou mais medicamentos, eles é considerado o termo polifarmácia. Bem sabido que hoje, cada vez mais as pessoas necessitam de tomar medicamentos em virtude dos rigores que as sociedades médicas recomendam, por exemplo, para manter o seu colesterol normal, medicamentos que antes não existiam e que agora existem para doenças como, por exemplo, a obesidade, são acrescentados, pessoas usando muito automedicação de polivitamínicos e assim por diante. Então, essa questão do número de remédios, à medida que o tempo passa, cada vez mais tem se tornado, tem se enquadrado nesses 5 medicamentos para considerar a polifarmácia. Então, é esse número que baseia-se o termo técnico de polifarmácia, o uso de mais de 5 medicamentos na maioria das literaturas. Agora, no caso, existe uma diferença, por exemplo, entre polifarmácia boa e ruim? Existe. Isso é bastante importante. Nem sempre o uso excessivo o número mais do que 5 medicamentos, mais de 5 medicamentos em uso no paciente, ele é maléfico, né? A gente não pode, eu tomo muito medicamento e isso é ruim. Não. Existe aquela polifarmácia terapêutica, aquela do bem, né? Como você bem perguntou. Aquele paciente que tem 3, 4 doenças e cada doença dessa requer 2 ou 3 medicamentos. Então, ele está fazendo uso de muitos medicamentos, mas de forma adequada, de forma terapêutica. Essa não preocupa. Como exemplo, tem pacientes que precisam tomar
medicamentos para uma doença do coração, insuficiência cardíaca. Ali ele já toma, dependendo do tipo de insuficiência cardíaca, ele toma 3, 4 medicamentos. Uma doença já leva 3, 4 medicamentos. Esse paciente tem um diabetes de mais difícil controle, ele necessita às vezes de 3, 4 medicamentos. Então aí já vão quase 10 medicamentos para 2 doenças. E para que esse paciente tenha uma saúde boa, para que ele não descompense o coração, para que ele não descompense a diabetes não suba, ele precisa desses medicamentos. Então, mesmo tomando mais de 5 medicamentos, essa polifarmácia é benéfica, ela é terapêutica. Agora, existe aquele paciente que não toma nem 5 medicamentos, toma 2 ou 3, e esses 3 medicamentos são maléficos para o paciente. É a polifarmácia do mal, é aquele medicamento que não tem indicação e ele traz prejuízos à saúde daquele indivíduo. Pessoas que se automedicam com medicamentos que elas acham que não são medicamentos, para prevenção de doenças. Aquela pessoa que toma, vamos supor, um suplemento alimentar, um ômega 3, um magnésio, ou antigamente o pessoal tomava muito AS achando que fazia uma prevenção para determinadas doenças. Dizem que isso é muito bom, uma castanha disso, uma castanha daquilo. Não deixa de ser um medicamento. Fitomedicamento medicamento à base de plantas, assim vamos dizer, que ele acredita pelo público leigo que não são medicamentos químicos, assim eles dizem, mas são medicamentos. Por exemplo, a cannabis é um fitomedicamento, mas não deixa de ser um medicamento. Todos os medicamentos, eles vêm de uma forma, a gente tem inúmeros fitomedicamentos que são tratamento farmacológico mesmo. Então, o fato de ser natural, à base de planta, não deixa de ser incluído. Inclusive, nessa polifarmácia, quando eu falei dos 5 medicamentos, entra aí o remédio, a vitamina que o vizinho falou, entra aí a garrafada que alguém disse, entra aí aquele medicamento que ele acha que não é medicamento. Então, esse número, então possa ser que ele esteja tomando 3 e esses 3 aumenta o risco dele ter alguma doença. Existe uns critérios americanos, chamados critérios de Beers, que são revisados periodicamente, que eles classificam os medicamentos em medicamentos potencialmente inapropriados para os idosos. Tanto essa recomendação americana, esses critérios americanos, como alguns critérios, um critério europeu muito conhecido, Start-Stop, eles norteiam a prática da geriatria nessa questão de medicamentos apropriados ou não apropriados para o idoso. Eu costumo, assim, comparar quando a gente vai medicar um idoso eu não sei se vocês brincaram, mas era da minha época, daquele pega-vareta. Brinquei demais. Pronto. Você tem que ali tentar colocar ou tirar um palitinho daquele sem derrubar todos os outros. Então, medicar um paciente idoso boa parte das vezes fazer esse tipo de trabalho como se fosse jogar pega-vareta. Então, não é fácil, é complexo, não que seja impossível, mas o cuidado que a gente tem que ter num paciente idoso muito mórbido, principalmente aqueles idosos frágeis, que tomam muitos medicamentos, que têm semifragilidade ou são pré-frágeis, requer esse cuidado do pega-vareta. Você nem pode colocar um medicamento sem pensar em todos os outros, nem você pode retirar em todos os outros. Então, existe sim a polifarmácia do bem, independente do número de medicamentos, se eles estão adequados, na dose certa, da forma correta, foram prescritos para determinada doença. Esse número, ele ele não entra como um grau de importância. A gente se preocupa muito mais com a omissão terapêutica do que com essa questão da polifarmácia correta, terapêutica. Essa mini farmácia, não oligofarmácia, de 1 ou 2 medicamentos que não tem necessidade, que estão ali sem necessidade, eles se preocupam muito mais do que o número excessivo de remédios que realmente o paciente precisa. Agora, em quais situações uma pessoa pode precisar de vários medicamentos e mesmo assim estar recebendo o tratamento correto?
inúmeras situações. Eu dei o exemplo anteriormente, tem algumas doenças, Marcos, que elas requerem 2, 3, 4, 5 medicamentos, uma só doença. Eu falei da insuficiência cardíaca, dependendo do tipo, mas a gente poderia citar uma hipertensão de difícil controle, uma diabetes de difícil controle. A própria doença de Alzheimer, ela requer, além do tratamento antidemencial que a gente faz, né, que geralmente a partir da fase moderada são com 2 medicamentos, a gente precisa ter 2 ou 3 medicamentos às vezes para controlar os sintomas neuropsiquiátricos. É uma só doença que precisa de vários medicamentos. Então, são situações que o paciente precisa de vários medicamentos, mas ele está sendo tratado da maneira adequada. Logicamente que faz parte do métier, da rotina do geriatra, revisar a cada consulta, cada medicamento desse, né? Então, toda consulta com um profissional geriátrico, o paciente idoso, até a gente pede, olha, o que tiver lá de medicamento, seja aquele medicamento que está na sua farmacinha básica, ou os medicamentos que você usa, a gente pede para trazer pelo menos assim o nome porque às vezes a receita, o paciente tem a receita, mas não está tomando de forma adequada. A gente prefere checar ao vivo, bota aqui, vamos dar uma olhadinha. Então faz parte da nossa rotina checar se o paciente está tomando esse medicamento da forma correta, na dose correta, nos horários corretos. Às vezes é de noite, ele está tomando de manhã, às vezes é 3 vezes ao dia, ele está tomando 2 vezes ao dia, às vezes troca de laboratório, ele está fazendo duplicidade terapêutica, tomando 2 medicamentos para a mesma doença. Isso todo dia a gente revisa e todo dia a gente encontra falhas. Então, revisar a prescrição e sempre pensando, hoje nós temos um conceito na geriatria. Antigamente a gente falava assim, olha, esse medicamento é até o final da sua vida, você tem que tomar para o resto da vida. Hoje já não é bem assim. A gente sempre tenta desprescrever aquilo que não está sendo mais necessário. Às vezes é um paciente que fez uma mudança de estilo de vida e ele tinha uma constipação, usava um laxante, e esse paciente, com a alimentação, ele melhorou a função intestinal dele, então ele não precisa mais tomar laxante. É um paciente que tratou um H. pylori, uma doença no estômago, e fez ali o tratamento por um tempo, e ele não precisa tomar para o resto da vida um medicamento que ele acha que é para proteger o estômago. Na verdade, os medicamentos que teoricamente são para proteger o estômago, os inibidores de bomba de prótons, o omeprazol, o pantoprazol, aqueles medicamentos são assim, de uso contínuo para determinados perfis de pacientes, mas não é para todo mundo. Para a maioria das pessoas é por um tempo determinado. Então a gente está sempre checando se aquele medicamento ainda tem indicação. Às vezes ele mudou de indicação. Não, a diabetes dele está tão controlada que eu vou tirar um medicamento desse, vou diminuir um medicamento desse. A meta dele mudou, ele agora tem uma meta pressórica, o nível de hipertensão dele é 1, agora ele está com 90 anos, ele está mais vulnerável, mais frágil, a meta dele tem que ser mais alta um pouco, a pressão dele, então a gente pode dar uma diminuída num antihipertensivo daquele. Então cada consulta a gente pensa em prescrever, mas a gente também pensa em desprescrever. O que boa parte das vezes acontece, Marcos, é que os pacientes, quando vêm numa primeira consulta, eles têm muitas doenças não diagnosticadas. A gente, quando faz a consulta e aplica um instrumento chamado avaliação geriátrica ampla, a gente encontra várias coisas que não estão sendo tratadas. Encontra uma osteoporose, encontra uma depressão, encontra um transtorno do sono, uma dor que eles não valorizam, acham que é da idade, e na verdade são doenças e tem tratamentos. Então, às vezes ele sai com um número de medicamentos maior do que quando chegou, mas como eu falei, da forma do bem, da forma terapêutica. Ele sai com uma polifarmácia muitas vezes terapêutica. Muito remédio nem sempre é sinônimo de má qualidade de assistência à saúde, sinônimo de que você está pior do que outra pessoa, como eu disse. Às vezes ele tomar remédio num número menor do que ele precisa é muito mais prejudicial. O nosso amigo Danilo, lá do Rio Branco, pergunta: meu triglicerídeos chegou a quase 700. O médico passou Tresor 40.
por conta própria estou tomando o Ômega 4. Tem algum problema? É assim, tratamento de dislipidemia, principalmente para hipertrigliceridemia, geralmente é a base de uma classe terapêutica chamada fibrados. Logicamente que em pacientes idosos, a gente tem sempre que começar com mudança de estilo de vida, tentar na alimentação e com mudança de estilo de vida também com atividade física, mudança de estilo de vida. Em não conseguindo, a gente tenta fazer medicação. E as medicações utilizadas, na verdade, para tratar seja hipertrigliceridemia, seja uma dislipidemia mista com colesterol alto, elas são a base de estatina ou a base de fibrato. O ômega 3, ele tem uma evidência para tratar a hipertrigliceridemia naquelas hipertrigliceridemias refratárias, né? Ou pacientes que têm intolerância a essas duas classes de medicamentos. O que eu estou dizendo não é opinião, isso aqui é fato. Isso aqui é o que a literatura diz, que às vezes as pessoas confundem a opinião. Não, é melhor isso, a minha opinião é aquela. Não, eu não tenho uma opinião sobre isso, eu estou relatando o que a literatura diz. Dislipidemia se trata com mudança de estilo de vida, adequação da dieta, atividade física e geralmente duas classes terapêuticas, estatina ou fibrato. Especificamente na hipertrigliceridemia, dependendo do valor, triglicérides ele é muito mais fácil de baixar do que o colesterol. Às vezes você reduzindo o carboidrato ali, em uma semana você consegue diminuir esse triglicérido. Agora, para você sustentar isso, você tem que se reeducar, fazer uma reeducação alimentar. Às vezes nem o ômega 3, nem o fibrato, nem a estatina são necessários. Às vezes com a redução da ingestão adequada de carboidrato, você consegue isso. E o que preocupa na hipertrigliceridemia geralmente é quando ela está acima de 500, quando preocupa mesmo de você intervir logo com medicamento logo de cara. Então, o ômega 3 ele tem benefício, ele é um antioxidante, ele tem funções, mas o ômega 3 ele não é isento de efeito colateral, não. Pacientes idosos, o ômega 3 ele ele facilita sangramento. Se você tomar ele com um medicamento que pode predispor sangramento, então ele aumenta o risco de sangramento. Ele altera o paladar dos idosos, o sabor, deixa os idosos com menos apetite às vezes. A dose, ela precisa, se vai tomar, tem que tomar na dose adequada. Geralmente são 3, 4, 5, 6 cápsulas por dia para poder ter o efeito que a literatura recomenda. Então, nesse caso, foi boa a pergunta sobre a gente como tratar a dislipidemia em pacientes idosos. Não caia nessa história de que fitomedicamento vai substituir um medicamento. Talvez se fosse uma coisa preventiva, o paciente não tem doença, ele quer fazer uma prevenção, lógico, medicamentosa no caso, não existe isso, mas aí nesse caso a gente pode até tentar ele mudar o estilo de vida, quer tomar esse ômega 3 se não tiver nenhum risco. A função do médico é não colocar até uma máxima hipocrática de Hipócrates, se você não consegue ajudar, que você não prejudique a vida desse paciente. Minha mãe tem 83 anos, tem problema de vesícula e é diabética, também toma remédio para pressão. Ela está tomando antes de todas as principais refeições omeprazol por causa do problema da vesícula. O médico falou que pela idade não pode fazer cirurgia. Está correta essa informação? Olha, omeprazol são dois órgãos diferentes, né? Talvez a comunicação aí tenha sido falha, né? A gente nem pode colocar a culpa no paciente, nem pode colocar a culpa no colega que prescreveu, porque a gente não sabe como é que foi essa comunicação. Mas são dois órgãos. A vesícula é um, o estômago é outro. A vesícula, o omeprazol, ele não tem ação na vesícula. Porque os pacientes que têm doença vesicular, eles têm sintomas que são parecidos com sintomas que dão também no estômago, e às vezes isso pode induzir ao paciente a imaginar que tomando um remédio para o estômago ele está protegendo a vesícula, mas não, são dois órgãos diferentes, e o omeprazol ele é para o estômago, não para a vesícula. Agora ela pode ter a doença na vesícula e no estômago também. Então, se foi recomendado, o médico deve ter imaginado que tem doença na vesícula, no estômago também.
Doutor Elísio, voltando à temática do quadro de hoje, e quando esses medicamentos passam a representar um risco, que é a chamada polifarmácia iatrogênica? Quando aquele medicamento, durante a nossa fala aqui, as perguntas, eu até passei por cima um pouco desse tema, mas